E aí pessoal, tudo bem? Quanto tempo, não é? A gente está aí de volta agora com uma nova forma de ajudar vocês através de alguns vídeos. Eu estive conversando, não é, com o pastor Alisson sobre a melhor forma de ajudar, de cooperar com os nossos jovens, nossas crianças, adolescentes, principalmente as crianças e os adolescentes, os jovens adolescentes, né, que estão aí nesse tempo de pandemia, nesse isolamento social em casa. E eu sei que muitos estão estudando, claro, né, fazendo suas tarefas de casa, tendo suas videoaulas, mas que o tempo vai passando e a gente não pode nos encontrar pessoalmente, então às vezes vai esfriando um pouquinho. Então o que a gente poderia fazer para ajudar vocês? Aí eu sugeri nós fazermos alguns vídeos, né, algumas atividades para ajudar vocês, para que nesse tempo a gente continuasse juntos, mesmo distantes, mas juntos. Aí me veio o coração de gravar uma série, né, e passando para vocês irem aprendendo, nós juntos aprendermos, não é claro, matarmos a saudade, apesar que eu não estou vendo vocês agora, mas vocês estão me vendo, mas esperamos um dia poder marcarmos, quem sabe, uma live, fazermos alguma coisa assim, mas de qualquer forma estaremos sempre em contato a partir de agora, e com uma série de vídeos. E nessa semana, iniciando o nosso primeiro vídeo, eu queria chamar a sua atenção para algo muito importante. Nesse tempo de isolamento social, querendo ou não, o que mais nós temos é tempo. Às vezes fica até um pouco entediado, né? Chato dentro de casa o tempo todo, não pode sair como podíamos sair antes, né? Espero que todo mundo esteja se resguardando, cumprindo as ordens do governo, né? Para evitar aglomerações. Então nesse tempo a gente acaba ficando um pouco frustrado. Mas aí me veio essa ideia, como é que a gente pode ocupar melhor o tempo, já que a gente está com muito tempo assim? E aí me veio uma grande preocupação. A pergunta é, como é que está a minha vida com Jesus? Como é que está a sua vida com Jesus? Como é que você está caminhando com Ele nesse tempo? Você tem orado mais? Tem lido mais a Bíblia? Tem procurado estar mais perto de Deus? Olha, está acontecendo coisas no mundo que a gente jamais imaginávamos que iriam um dia acontecer. Ninguém pensou em 2019 que ia acontecer isso, está acontecendo em 2020. Mas chega de papo, vamos diretamente ao assunto. Eu quero falar com você hoje algo muito importante, até que na tela do meu computador, que eu queria que você meditasse. Eu estava lendo um texto de um pastor americano chamado John Piper, o Alistair, aquele meu cunhado inglês, gosta muito dele, né? E eu sempre leio o material deles, diariamente eu recebo material desse pastor John Piper, e ele mandou hoje uma devocional. Devocional é aquela coisa que a gente faz todos os dias, aquele momento de leitura, de meditação, com alguns textos. Ele mandou algo interessante, falando assim sobre 10 razões para lermos a Bíblia todos os dias. Foi fruto de uma conversa que ele teve com alguém, ou recebeu um e-mail que a pessoa perguntava como é que poderia seguir a Jesus, qual que era o passo seguinte depois de conhecer a Jesus. Ele respondeu o seguinte: olha gente, é simples, é óbvio, é Bíblia. É disso que nós precisamos. E diante disso, lendo esse texto e meditando um pouquinho, eu gostaria de trazer para vocês aqui um resumo daquilo que ele falou também, mas uma adaptação à nossa realidade de algo muito importante. Que eu falo sobre a Bíblia em nossa vida. Falo mesmo da Bíblia. Está aqui a minha Bíblia, essa é a minha, né? É uma Bíblia de estudo, mas cada um tem a sua Bíblia. Pode ter no celular, no computador, né, de papel como eu tenho, outro modelo. Não interessa, mas o importante é você ter a Bíblia. E a pergunta é, você tem lido a Bíblia? Parece uma pergunta meio assim, óbvia, né? Que bobeira é essa? Se eu tenho lido a Bíblia? Claro que eu tenho lido a Bíblia. Será que tem mesmo? E eu queria mostrar para vocês algumas razões importantíssimas para nós lermos a Bíblia todos os dias. Estou falando não é aquela leitura grande demais, nem aquela leitura corrida esquecida, mas uma leitura séria, uma leitura onde você vai buscar todos os dias aprender um pouquinho e crescendo no conhecimento. Isso é muito importante. Eu queria lhe dar hoje sete razões. John Piper falou 10, mas eu queria falar com você 7, resumido. 7 razões que são importantíssimas para a nossa vida, para nós lermos a Bíblia todos os dias. Eu mesmo tenho começado a ler a Bíblia da seguinte forma, recomecei de novo a ler a Bíblia de outras formas. Por exemplo, eu estou lendo o Novo Testamento, comecei com o livro de Marcos. Todo dia eu leio um capítulo, medito um pouquinho, oro a Deus, e como tem sido bom. Como eu tenho aprendido novas coisas todos os dias. Porque a Bíblia é assim, todo dia que você lê, às vezes é o mesmo texto que você leu semana passada, mas hoje a gente fala algo maravilhoso. Isso é a Bíblia. Mas
Vamos aí então, né? Eu fui interrompido um pouquinho aqui, perdão. Mas vamos aí, eu queria mostrar para vocês algumas razões, particularmente 7 razões para nós lermos a Bíblia todos os dias. O quanto que é importante. Primeira razão, porque eu devo ler as Escrituras, e as Escrituras é a forma que a Bíblia chama ela mesma de Bíblia, as Escrituras. Por que nós devemos ler as Escrituras todos os dias? Porque as Escrituras salvam. Ou seja, fique bem ligado nessa parte aqui. Paulo fala assim para Timóteo, lá em 1 Timóteo. Timóteo era um jovem amigo de Paulo, que Paulo discipulava, ensinava ele o caminho certo. E Paulo fala assim, olha, tome bem cuidado da sua própria vida e da doutrina. Doutrina é o termo que ele falava com respeito à palavra como um todo, né, a Bíblia. Perseverando sempre nos deveres, pois fazendo isso salvarás tanto a si mesmo quanto aos que te ouvem. A Bíblia nos aponta para a salvação que é em Jesus Cristo. A Bíblia fala que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Por que eu sei disso? Porque está escrito aonde? Na Bíblia. Como é que eu vou conhecer o caminho verdadeiro? Que me leva até Deus? Que traz Deus para perto de mim? É somente através da Bíblia. Lendo a Bíblia, eu vou conhecer melhor este caminho. Então, primeira verdade, a Bíblia nos salva. Ou seja, ela nos mostra o caminho da salvação, ela mostra Jesus, que é a salvação, e Jesus viveu a própria Bíblia. Então, primeira razão. Segunda razão, porque eu devo ler a Bíblia todos os dias. Isso aqui é muito sério. Porque a Bíblia nos livra do maligno. Sabe quem é o maligno? Satã, Satanás mesmo, o diabo, o cão, como diz alguns por aí. Jesus fala, conhecereis a verdade vos libertará. João 8:32. Quando Jesus disse essas palavras, ele está falando para um povo que estava ali questionando ele, e esse povo se achava muito religioso, mas fazia só coisa que não prestava. E Jesus apontou e disse, olha, vocês fazem aquilo que o pai da mentira faz, e quem segue o pai da mentira é o diabo. Mas se vocês conhecerem a verdade, a palavra de Deus, e eu sou a verdade, Jesus é a verdade, vocês serão livres. João, o apóstolo João, que foi um apóstolo, um seguidor de Jesus, desde novo começou a seguir Jesus, Jesus chamou para si, né? Escreveu assim, ó, filhinhos, olha a forma carinhosa que ele disse, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. Pai, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. E jovens, falando para nós, né? Eu sou jovem. Eu lhes escrevi porque vocês são fortes e em vocês a palavra de Deus permanece e vocês venceram o maligno. Sabe como é que eu venço o mal? Com Jesus, claro, com a sua palavra, a Bíblia. Então leia a Bíblia que você vai vencer quem? O diabo. É interessante que Paulo diz, olha, devemos ter a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Efésios 6, versículo 17. Por isso é importante ler a Bíblia. Terceira razão, porque a Bíblia nos comunica, nos traz a graça e a paz de Jesus. Pedro disse certa vez, graça e paz lhes sejam multiplicadas, né, pelo pleno conhecimento de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. 2 Pedro 1:2 está esse texto lá. Pedro está mostrando cada vez que mais conhecedores da graça, quando mais conhecemos a graça de Deus, o que é a graça de Deus? O seu favor, favor que nós não merecemos, todas as bênçãos que Deus nos dá nós não merecemos, é graça. E a paz, que é essa reconciliação, essa pacificação do nosso coração, mesmo em situações difíceis, isso vem por Jesus Cristo e é a Bíblia que nos mostra isso. Quando eu leio a Bíblia, o meu coração conhece mais esta graça e esta paz, e eu desfruto mais disso. Esse mundo com tanta coisa ruim acontecendo, precisamos conhecer mais das bênçãos de Deus e da paz de Deus. Eu só vou conhecer isso quando eu tiver tempo, tirar tempo, investir tempo na leitura da palavra de Deus. Quarto lugar, a Bíblia nos santifica, as Escrituras nos santificam. O que é santificação? Eu vou ficar santinho, sem pecado? Não, não existe isso. Todos nós somos falhos. E até Jesus voltar, ou até morrermos e encontrarmos com Ele, nós estaremos sujeitos a errar. Ninguém pode dizer, eu nunca pequei, eu não vou pecar. Pelo contrário, somos falhos sim, a cada momento. No entanto, existe um processo que o Espírito Santo vai trabalhando em nossa vida, que é nos fazendo parecer cada dia mais com Jesus. Esse processo, sim,
é chamado de santificação, onde somos separados para Deus. Santo na Bíblia quer dizer isso, separado. Não é que você vai ficar agora isolado do mundo, não é isso. Mas você vai estar mesmo no mundo, na sua vida diária, mas com uma perspectiva diferente. Você vai ter um exemplo, um padrão a seguir. Qual que é esse padrão? Jesus Cristo. E a Bíblia fala, e Jesus orou assim, olha, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, se você quer cada vez mais parecer com Jesus e ser santificado por Ele, leia a Bíblia. Porque isso é um mandamento, não é uma opção. Lá em Hebreus fala que sem santidade é impossível ver a Deus. Então, meu amigo, meu irmão, meu colega, minha amiga, minha irmã, minha colega, se você quer realmente parecer com Jesus e você quer se encontrar com Jesus, leia a Bíblia, porque ela vai te mostrar com clareza e de forma muito objetiva o que significa ser separado para Deus, como é que é esse processo de santificação. Tá joia? Quinto lugar, por qual razão devo ler a Bíblia todos os dias? Ora, devo ler a Bíblia todos os dias porque a Bíblia me alimenta com a verdade e me traz satisfação. A proposta ou a resposta de Jesus para o diabo quando foi tentado, querendo prometer um monte de coisa, ele falou assim, olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A Bíblia é aquilo que nos alimenta com a verdade. Tem muita gente aí que se diz crente em Jesus, mas que está raquítico, né? Que está com a barriga vazia, com o ser vazio da verdade, porque não conhece nada de Bíblia. Conhece dos youtubers, né, dos influenciadores digitais, agora está em moda, mas não conhece nada de Jesus. Nós precisamos nos alimentar mais da palavra. Por isso é importante meditarmos, estudarmos a palavra de Deus, lermos. E Deus nos deu várias ferramentas para alimentarmos mais, né? A leitura, na igreja, quando temos os estudos bíblicos, as mensagens bíblicas, né? E todos nós devemos sempre, quando ouvir alguma mensagem, procurar na Bíblia aquilo mesmo que está ali. Deus quer que façamos isso, não é pecado não. Mas essas pessoas não gostam de procurar na Bíblia, né? E você? Então se alimenta da palavra. E uma coisa interessante ainda também, que é verdadeiro. Quando eu busco isso, eu tenho satisfação, alegria, essa satisfação. Uma satisfação que eu só tenho quando leio a palavra de Deus. Lá no Salmo, capítulo 1, tem a seguinte exortação para todos nós. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, e não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Onde está a minha alegria? Alegrai-vos o Senhor, diz o apóstolo Paulo. Minha alegria está em ler a palavra de Deus. Sexto lugar, por que devo ler ainda a palavra de Deus? Por que devo ler a Bíblia? Porque nos faz conhecer a vontade de Deus para a nossa vida e assim sermos aprovados por Ele. Lembra do texto de Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2? Paulo fala assim, portanto, irmãos, rogo-vos ou vos faço um pedido bem sério, como uma ordem, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo a Deus, santo e agradável. Este é o culto inteligente, racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, às coisas erradas do mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aonde está isso? Na Bíblia. Quando eu leio a Bíblia, eu sei qual é a vontade de Deus. Tem gente que fica assim, qual que é a vontade de Deus na minha vida? Que bobeira! Sabe qual que é a vontade de Deus para a sua vida? Descubra na palavra. Leia a Bíblia. E você vai ver claramente o que Deus quer de nós. Claramente. Sem florear. Diretamente, no ponto. Mas você tem que ler. Você tem que meditar. Senão não adianta. Você nunca vai ficar sabendo. O que as pessoas falam não é isso. É o que a Bíblia diz, o que importa. E em último lugar, porque devo ler a Bíblia todos os dias? Porque somos pecadores, como eu já disse. Mas quando temos Jesus, conhecendo a sua palavra, evitamos o pecado sempre. Mais uma vez, reforça a santificação, né? Como pode o jovem
manter puro a sua conduta, diz o salmista no Salmo 119, versículos 9 a 11. Vivendo de acordo com a tua palavra. Eu te busco de todo o coração. Não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Sabe como é que eu evito o pecado? É com a palavra de Deus. Concluindo, nesse nosso primeiro vídeo, ler a Bíblia todos os dias é muito importante. Ela me traz muitas coisas maravilhosas. Ela me ensina a salvação, me traz salvação. Ela me faz vencer o mal, o maligno. Ela me comunica a graça e a paz de Jesus. Ela me santifica. Ela me alimenta e me traz satisfação, o alimento da verdade. Ela me faz conhecer qual que é a vontade de Deus na minha vida. E ela me faz conhecer o caminho certo, e assim eu evito o pecado que me afasta de Deus. Leia a Bíblia todos os dias. Tire um momento com Jesus todos os dias. Tá joia? Esse é o nosso primeiro vídeo. Deus te abençoe. Espero ver você mais vezes e que você nos veja mais vezes também. E logo logo vem novidade aí. Deus te abençoe, um grande abraço, fique na paz de Jesus e leia a Bíblia todos os dias. Amém? Deus te abençoe.